Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um programa Papo de Aliado. Esse programa que traz sempre informações importantes para as empresas, para os gestores. E hoje é um tema muito importante para nós, mas antes eu vou pedir para você curtir, se inscrever no nosso canal, compartilhar essa informação já, que eu tenho certeza que é muito relevante. Hoje o tema é muito legal. Como o programa Desenrola Brasil pode ajudar a sua empresa. E para isso a gente convidou pessoas muito especiais, vou apresentar depois para vocês. Mas estou aqui também com o meu velho e bom parça. Fala, Rogério, tudo bem, Rogério? Oi, gente, bem-vindos, mais um episódio bom, novo, tema quentíssimo que acabou de sair. Tenho certeza que 71 milhões de inadimplentes podem se aproveitar disso, Meu Deus, Rogério. o pessoal vai gostar, tem bastante, nossos espectadores vão adorar esse episódio de hoje. E para isso eu vou apresentar nossos convidados especiais, pessoas sensacionais que estão aqui. Primeiras damas, né, Thalma? Como você tá, Thalma Costas, da Luara? E Dr. Afonso Moraes, tudo bem, da Moraes Advogados? Boa tarde. Pessoal, são dois super especialistas, mas eu vou deixar que eles se apresentem primeiro. Primeiras Thalma, damas, né? Tá, claro. Tudo bem, Thalma? Obrigadão por estar aqui, tá? Boa tarde. Primeiramente, agradeço a oportunidade para a gente falar de um tema também bem relevante, considerando o atual momento da nossa economia. Você está lá na Luara, né, Thalma? O que você é hoje na Luara? Como você está hoje? Então, lá? Eu sou diretora-geral, né, da Luara. Estou há quase um ano. A Luara é uma empresa de intermediação de crédito, tem 10 anos de atividade. Ao longo da história da Luara, nós já atendemos aí mais de 700 empresas. Chegamos a intermediar um volume de quase 1 bi em crédito ao longo dos anos. É muito dinheiro, hein? Meu Deus. Eu não sei contar isso, não. Doutor Afonso, como você está? De casa, acho que a gente nem precisa apresentar ele. Ele Boa tarde a já é de todos, casa, Afonso já. Moraes, eu já participei do segundo Papo de Aliado, né? O primeiro foi o Foi com o Richard, o foi segundo com o foi Richard o Dr. Confi, Afonso. o segundo foi com o meu. Eu sou advogado apenas há 40 anos, especialidade em recuperação de crédito. Começou novo, hein, doutor? Comecei de novo, trabalhando para gestão financeira, fintechs, né? E hoje especializado também em fraudes digitais e direitos do consumidor, né? E a gente está no momento, não só que o tema é importante, quanto é recente, né? Visto que o programa Desenrola Brasil, ele começou dia 17, né? Exato. Então nós estamos aí, hoje, um mapa da inadimplência com 70 milhões de inadimplentes, né? Hoje são 90 milhões de inadimplentes, mas o programa busca atingir nos 71 milhões. É porque 71 milhões. o marco é até 31 de dezembro de 2022. E desses 70 ou 90, nós temos 1 milhão e 400 que tem um débito pequeno de R$100, que estão privados de toda a vida financeira. Mas vamos começar então com as perguntas que a gente tem aqui, porque tem muito tema. Esse assunto é muito importante mesmo, muito que impacta bom, tá muitas quente. pessoas, mas mais as empresas ainda. E por isso já começo com a Thalma aqui, com uma pergunta para você, querida. Como isso, que é um programa focado em pessoas físicas, mas como isso impacta nas empresas? Como faz? Vai crescer a economia? O que acontece? A economia é um grande motor, né, Paulo? Quando a gente fala de um programa como esse, tendo como pano de fundo o que o país passou com relação à restrição econômica e a própria pandemia que piorou bastante esse cenário. E quando a gente vem de uma dinâmica de um volume de crédito concedido numa robustez muito grande, como dizia um chefe meu, tem uma hora que engasga. Então, assim, sem a economia girar, né, essas pessoas ficaram sem renda e ao longo, principalmente a pandemia piorou esse quadro, né? A gente viu aí muitos postos de trabalho serem encerrados, o que culminou num nível de inadimplência realmente muito significativo, que alcançando aí 90 milhões de inadimplentes. Como que isso impacta as empresas, né? Quando a gente está falando desse motor da economia, essas pessoas que deixaram de honrar seus compromissos, suas dívidas, seja com concessionárias de consumo, seja com fornecedores de menor, né,
representatividade, seja com instituições financeiras, a consequência é ter o nome negativado, né? E o primeiro crivo para ela consumir ou para ela obter meios de pagamento é realmente estar com o nome limpo. Então, quando elas deixam de consumir, elas deixam de movimentar o comércio, o serviço, quer dizer, é um ciclo que, na verdade, é o grande motor da economia, né? Ele se movimenta dessa forma. E elas deixando de consumir, a gente vê um reflexo, sem dúvida nenhuma, para o comércio, como a gente observou, o índice de atividade andando de lado durante um período muito longo. A indústria também é afetada porque deixa de receber seus pedidos, e aí a gente vê a economia ficando estagnada em função desse lado, quando a gente fala no aspecto negativo. Quando a gente fala do aspecto positivo, que é a oportunidade dessas pessoas físicas voltarem a ter crédito, elas vão voltar a consumir. E eu costumo falar, né, doutor, que o Desenrola, ele caminha assim dentro ele é uma roda para girar a economia, né? E ele reflete de um lado e vai pôr do outro lado. E ele reflete em várias vertentes, né? Quando a gente fala da pessoa endividada, já essa palavra ela traz um peso. Quando você fala nome negativado, ou como alguns falam, usa o povo, nome sujo, né? Nome sujo, né? Eu acho muito pesado, né? Nome então, sujo, assim, a primeira vertente é uma questão social, né? Você voltar a ter o nome, alegria, né? Eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo, que me colaborava comigo lá em casa, e eu lembro uma oportunidade que eu ajudei ela a limpar o nome. Gente, a alegria dela, a felicidade dela. Então, é como se ela voltasse a ser importante novamente, a ser cidadã. Então, tem um significado muito grande. A outra vertente é essa vertente que movimenta o consumo novamente, que é a questão do consumo, né? De você realizar sonhos, de você voltar a comprar, de você fazer planejamento. Tudo isso impacta até na questão psicológica. E o reflexo disso é a própria economia. Quando a gente fala do Desenrola e o impacto dele para as empresas, é que as empresas, voltando a ter demandas, elas voltam a demandar crédito. Então, a Loara, a gente está assim, com uma visão muito otimista de que esse programa do governo ele vai trazer aí no segundo no último trimestre e no próximo semestre do ano que vem uma demanda de crédito das empresas para elas começarem a fazer estoque, a fazer frente a esse consumo que virá. E esse é um impacto positivo para as empresas, apesar das empresas não estarem ali dentro do rol do programa do governo. Ainda, né? Mas eu acho que no futuro vai acabar. Com certeza, principalmente as MEIs e as pequenas empresas. Não ter um programa assim. O que eu vejo, né? Esse programa futuro é que a partir de agosto a taxa de Selic vai baixar. O governo vai fazer um plano, porque agora que aumentar o consumo, vai precisar de ter um meio de financiamento, aí que entra o papel da Loara nesse setor de financiamento. Uhum. Doutor, para você queria fazer uma pergunta. Para as pessoas que estão negociando as dívidas e para as empresas vão ser beneficiadas também nesse programa? Vão seguindo a mesma linha, Paulo, seguindo a mesma linha dela, da pergunta, exatamente isso, né? A falta de crédito é um empecilho para as empresas, né? Quando falta crédito para o consumidor, falta o capital de giro, falta negócio, novos para a empresa. Então, é isso que eu falei da roda. A roda vai girar. A previsão do governo é de uma entrada de 50 milhões. 50 milhões para essa primeira fase. Porque o Desenrola Brasil são duas fases. A fase 1 só entra em setembro, é o contrato, aí traz para frente. A fase 2 entra agora, entrou já a partir do dia 17, que é para quem tem dívida até 20 mil reais, que pode financiar uma mais 59 parcelas, parcela mínima de 50 reais, então, e desnegativar 1.400.000 pessoas. Então, esse 1.400.000 pessoas já entra agora, já está desnegativado, já pode procurar um financiamento, comprar uma loja, fazer, então já vai entrar. Isso vai girar os negócios,
Pode falar, doutor. Não, Vai- é que vai- eu vi que... Vai virar os negócios de prestação de serviço. E aí, o que vai acontecer? Mais produção e vai precisar de capital de giro. Porque você tem na produção, você tem uma perspectiva de pagar futuro. Então, você pode fazer um aporte, um capital de giro. Pode procurar o ar e fazer um aporte de capital de giro. Sim. É verdade. É a roda gira. A roda gira. Tem que o governo tem uma expectativa de 50 milhões. Deixa eu dar um dado aqui para vocês. Os Estados Unidos, o volume de crédito sobre o PIB é de 216%. Isso com base no ano passado. O Chile é 125%. O Brasil é 51%. Isso significa que o Brasil ele tem um espaço enorme quando a gente fala de crédito. Vácuo, um vazio, né? Um vazio Então, o de doutor crédito. Afonso falou um ponto que ele tem razão. O que acontece hoje quando a inadimplência aumenta? Os bancos precisam proteger seus balanços. Sobe juros. Então, a inadimplência aumenta, vem a restrição De crédito. de crédito. Não, Então, e os próprio- bancos, elas aumentam a régua de análise Viu, de mas- crédito. Então, mas o Banco Central coíbe. O que o banco está ganhando com isso? O banco está ganhando que ele vai receber as dívidas, mesmo com desconto, mas ele tem um programa que ele vai poder ter mais aporte, poder mais financiar. Ah, sim, claro. Porque eles têm uma restrição de empréstimo. Então os bancos hoje estão engessados. Estão engessados pelos dois lados. Primeiro que ninguém quer pegar uma taxa alta como está. Com a Selic a 3,78, a taxa de juros, seja para capital de giro, ou crédito pessoal, ou financiamento de veículos, está altíssima. O mercado de veículos deixou de vender faz 2 meses, as montadoras estão dando férias coletivas porque não estão vendendo. Se não vende, não tem que produzir. Então, a roda gira em todo sentido. Gira desde a pessoa física mais humilde, a de R$100, a com dívida de 20, e para as empresas pequenas e as grandes. E para o banco. O banco vai receber 50 milhões, os bancos, ou outro valor, mas eles também vão ter a liberação do Banco Central para que eles possam fazer mais aporte das reservas para eles poderem colocar na praça. Quer dizer, vai aumentar o crédito pro empresário? Como que fica, Thalma? Então, a gente acredita que com essa acomodação, porque, assim, na verdade, os bancos, eles possuem políticas de crédito bem diferentes para pessoa física e pessoa jurídica. Então, pessoa física, ela demanda crédito, financiamento imobiliário, consumo e financiamento de bens duráveis. E cartão de crédito, que é para o consumo, para... Eu nem diria que financiamento de cartão de todo o crédito, resto. pela taxa de 400%, não é financiamento. Sim, e assim, Penalidade, né? e o crédito para a empresa, só que assim, quando a inadimplência ela é afetada, sem dúvida nenhuma, que o índice de inadimplência para pessoa jurídica, ele é menor do que no over 90, quando a gente fala operações vencidas acima de 90 dias, ele é maior do que para a pessoa física, é maior do que a pessoa jurídica, tá? Para os bancos, existe qual que é a contrapartida de imediato? Quando você deixa de pagar um compromisso, o banco segue com a régua de provisionamento de acordo com a resolução do Bacen 2082. O provisionamento, ele caminha de acordo com o tempo de vencido da operação. Esses créditos, como o governo, ele vai abranger operações vencidas de 2019 até dezembro de 2022, certo? Então, não são dívidas que já passaram aí de 180 dias. Não, já estão no Acima de 360, né, que passaram. Já estão provisionadas, então Já- ele não pode financiar mais, em resumo, né, por leigo, não pode financiar mais, porque ele precisa, né, Sim. Então, resolver essa pendência, digamos assim. Então, com esse cenário, os bancos já sentiram nos seus balanços, porque ele já provisionou. Quando ele volta a renegociar, fazer um novo crédito, ele volta novamente, esse cliente que era default, que já foi provisionado 100%, ele passa para renegociou para ser uma nova dívida. Apesar de não ser nova ação de dívida, mas ele passa a ser. Em E resumo- começa em a resumo, valer... Ele passou de um ativo para um passivo. E aí ele passa a ter uma nova régua de
vencimento e de provisionamento. Só que você não pega um cara que estava vencido acima de 90 dias ou acima de 180, que tem uma classificação de 100% de provisionamento, que o banco joga para resultado 100% daquela perda, você não retoma isso provisionando 0%. Você vai retomar provisionando 30%. Certo. E aí 30% de provisionamento de uma dívida renegociada, ela inviabiliza do ponto de vista de resultado para o banco. Qual que é o pulo do gato do governo? Que eu achei fantástico. É que as operações, na verdade são 3 faixas, né? A faixa 1, que eles estão chamando, são desnegativar quem tem até R$100. É uma palavra nova, né? Isso Negativar, né? é limpar. A dívida deixou de existir? Não deixou de existir. Eu não devo mais? Não, você continua devendo. Só um minuto, então. A pessoa, quando eu falo em desnegativar, não quer dizer então que perdoou a dívida. Não é. Uma condição suspensiva. Suspensiva. Na minha cabeça eu tava tipo, vai perdoar. Eu falei, nossa, o governo bonzinho, né? Uma condição suspensiva. Uma coisa suspensiva, porque a dívida não é do governo, a dívida é da financeira, do banco. Dos credores, né? Então, do credor. Só desnegativou. Exato. Desnegativa fica uma condição suspensiva. Se ele não fizer acordo, ainda não tem estipulado qual é o prazo correto, ele volta a nesse negativado. Ele pode ser negativado a qualquer hora. É a faixa 1. Na faixa 2, são pessoas com renda até R$20 mil que não tem nem limite de valor para negociar. O enquadramento está para renda, para o perfil do devedor. Então, se eu tenho R$20 mil até 20 mil. Se eu tenho renda até R$20 mil e eu tiver uma dívida de 50 mil, o banco pode fazer essa renegociação, oferecendo desconto e alongando o prazo. Para você ter uma ideia, o Banco do Brasil, ele já aderiu com prazo de até 120 meses. Isso é bom, hein? Tá? Com desconto de até 96% da dívida. Mas é tudo até 96%. 96%. O desconto, isso é o que a gente faz no nosso recuperação de crédito. O desconto, ele vai conforme ao vencimento da dívida. Quanto maior o prazo da dívida, maior o desconto, até porque os juros vão ser maior pelo período, certo? O plano do governo é até 60 meses. Agora, os bancos, eles podem aderir para um prazo maior. Como as empresas, outros tipos de empresa financeira, elas vão entrar nessa onda aí também, nessa vontade de participar e vão começar a fazer planos de pagamento. Porque Mas só uma dúvida, é 96% do valor... O valor principal corrigido naquele momento. Do valor atual da dívida. Se você devia 10 mil e o seu saldo hoje é 50 mil porque carregou, então vai ser sobre o valor total. Só que quando uma dívida, a gente não sabe qual que é a situação, se foi executado. Então, quando é executado, o cálculo já não é mais a atualização de acordo com o contrato, já tem outros critérios de acordo com a execução. Mas existe uma atualização. Se você pagar para um banco financeiro ou não, é a atualização da dívida, é sempre a atualização Isso. dele. Então, você está devendo jurídico ou não, vai incluir a atualização da dívida, vai incluir as custas do processo se tiver um caso judicial. Isso é normal. E esse é o segundo grupo, né? Então você pega uma dívida, ela falou 10 mil, você tira 96%, você vai pagar 4. Então, isso é o praxe normal. Isso é normal em campanhas, né? Só que agora ele está fazendo uma campanha maciça com o apoio do governo e o governo garantir esse crédito. Você vai pagar 400, na verdade. Isso, mas o banco garante isso. Sim. Então, só para concluir a minha linha de raciocínio que eu falei do pulo do gato. Exato. O que o governo fez? Então, o governo falou o seguinte, bancos, vocês vão negociar, respectivamente, cada um negocia a sua dívida com esse devedor. Então, se ele tem 10 credores, bancos, ele vai ter que negociar individualmente. Não vai existir nenhuma plataforma. Vocês vão diretamente com o devedor oferecer quais são as condições e as ofertas de crédito. Fraude, já. Isso até renda até 20 mil. Ilimitado o valor. Não está dizendo aqui qual que é o valor máximo, enfim. No entanto, eu não vou garantir essa renegociação. Ou seja, não vai ter o fundo garantidor do Tesouro Nacional. Porém,
cada R$1 de desconto que você der, eu vou te devolver como crédito presumido de imposto, é como se fosse uma dedutibilidade fiscal, e com isso você já tem um impacto positivo direto no seu balanço. É isso que nós estávamos falando. O governo vai garantir nesse sentido de dar alguma coisa de volta. Que o banco não ia fazer de graça. Né? O banco realmente sempre quer uma contrapartida, né? Essa é a regra, né? É sensacional, porque daí ele... Esse tipo de... É interessante, porque até então eu não vi interesse nenhum para o banco fazer essa negociação. Não. Agora você viu. Agora eu não vi, eu só não ouvi muito. O olho até regalou, que até o banco também, né? Essa é uma das garantias. Não existe almoço de graça. É isso que a gente sempre fala falando de fraudes, né? A gente tá muito... Mas essa é uma das coisas que ele tá ganhando. A outra coisa é realmente a liberação para ele financiar mais, certo? Para ele financiar mais porque ele vai tirar do balanço dele aquele devedor que vai voltar pro ativo. Isso está na regra também, porque o banco tem uma contenção. Quando digamos assim, quando o balanço dele está o depósito muito vermelho... compulsório, né? Exatamente. É a alocação de capital, acordo de Basileia, mas assim, os bancos maiores, doutor, eles têm uma folga importante de alocação de capital. Eu vou te dizer que os bancos maiores que eu trabalho estão apertando, inclusive apertando a gente, eu sei. Para recuperar. Exatamente, porque você pensa bem, no setor, vamos colocar no setor de veículos, não está vendendo, não está financiando. E quem vai financiar com as taxas que estão? No setor de imóveis, a taxa subiu. Sim, eu concordo com o senhor, eu só estou me referindo à questão que eu não sei se eu tinha entendido direito, dos bancos passarem a ter liberado mais crédito, uma folga para conceder novos créditos. Na verdade, quando o banco já provisionou, cada R$1 que ele recupera é receita na veia. Exatamente. Só que aí ele paga de novo o imposto sobre essa receita. Ele vai ganhar o imposto e vai poder financiar esse R$1 que ele recuperou, você entendeu? Porque essa campanha... O banco faz, o Itaú faz, Santander faz. Sim. Campanha, eu participei de várias campanhas, já organizei várias campanhas de renegociação. Sim, Serasa faz, só que agora é uma coisa maior. Tanto que o objetivo é recuperar 50 milhões só na fase 2, não a fase 1, que é um outro esquema menor. Se quiser falar sobre a fase 2, a fase 2 vai entrar em setembro, né? E tem a fase 3. A fase 3. É que ela tava falando da... Não, na verdade, a fase 1 e 2 é que a primeira fase, ele está chamando de fase, mas é a desnegativação até R$100. A fase 2 é essa com renda até 20 mil. A fase 3 é essa que o senhor ia comentar? Não, tem a fase que os créditos menores, quem tem uma renda menor... Isso que eu ia falar agora, que é a fase, na verdade... Para mim, está colocando como fase, que eu tenho visto no programa do governo, é fase 2, que vai entrar em setembro. E a fase 1 vai entrar em setembro, que é os créditos menores, né? A fase 3 que eu estou falando, que eles estão planejando ainda, é um planejamento, é a conta de consumo. Porque não adianta você negativar o camarada só em crédito. Tem muita gente que eu trabalho com empresas de crédito, de energia, que estão... Concordo, é isso mesmo. Aí o que vai acontecer? Nessa próxima fase que começa em setembro, aí sim, aí o governo vai fazer diferente. É para quem tem renda até 2 salários mínimos. Está limitado, agora eu não me lembro, até 5 mil. Até 5 mil, exatamente. Até 5 mil. Isso, 5 mil. E o governo vai. Tem um fundo garantidor. Existe a possibilidade do governo entrar com garantia do Tesouro Nacional através... O banco está aceitando porque o governo... Aí, outra coisa... O que é o fundo garantidor do governo? Só para entender. É aquele conceito. Quando quebra um banco, entra lá. O que é o... Mas nesse caso, quer dizer, então, se eu fiz essa renegociação, Paulo está devendo R$100, não estou não, Rogério, mais de 100, porque não entra, né? Mas estou devendo R$1.000. Daí fui lá, negociei e não paguei. Quer dizer que o governo vai bancar o que eu não paguei? Vai. O governo, ele entra, mas não significa que você não vai dever. A responsabilidade da cobrança continua sendo do credor. Continua sendo do credor. Ninguém vai te zerar. Ninguém vai te dar a quitação. Isso sem pagar.
Não existe quitação sem pagar. Isso, como o nome chamou de graça, não existe quitação sem pagar. É a mesma coisa. Você vai ter que pagar. Só que para o banco ofertar isso e fazer toda essa renegociação, ele vai ter uma garantia que se houver uma inadimplência, ele vai cobrir a parte do crédito, mas ele vai ficar devendo ainda, de qualquer maneira, vai ficar negativado, né? E os R$100 é a mesma coisa. R$100, eu friso. Se durante um determinado prazo a pessoa não renegociar a dívida, né? Pelo menos com prazo futuro, com carência... Volta a ser negativado. Porque negativação é um ato do credor que ele faz e tira, né? Ele expõe, é a forma de você falar para o mercado, para todo mundo. Enquanto eu estou devendo aqui para ele, está só entre nós dois. Certo. Se ele abrir o bico, você já vai saber que eu devo para ele, você não vai querer me emprestar. Você também não vai querer me emprestar. A Thalma é caloteira, não vai pagar. Está devendo para fora. Então, o que faz? É a forma de você expor para o mercado. Essa pessoa tem uma dívida não honrada, que não foi honrada. Mas a fase 3, né, que existe mesmo uma confusão, viu, doutor, sobre fases. Eu também fiquei um pouco confusa, mas enfim. Não está muito claro as coisas. Não está, isso não está. A dos 20 mil está mais clara, já começou, as operações já começaram. O que já tem, agora, a partir de julho, que é de R$100, que vai ser perdoada a dívida. De quem tem até 20... renda até 20 mil. E a partir de setembro entra, por que só em setembro? E aí você pode pensar assim, né? Poxa, mas não deveria beneficiar primeiro quem ganha menos? Eu pensei isso justamente. Por que não entrou antes? Entra menos dinheiro nos bancos, né? Na verdade... Eu acho que é mais complexo, né? Existe uma questão que é uma questão de infra. Toda negociação da fase anterior, ela é feita direto com o credor. Essa pronta. A plataforma não está pronta. É essa plataforma que o pessoal está tentando fraudar, dizendo que existe. Essa plataforma que já teve, desde segunda-feira, tentativa de fraude, dizendo que existia uma plataforma... Não está pronta ainda. Exatamente. Mas e lá vai existir uma espécie de leilão. Então, assim, eu devo 5. Você pode fazer portabilidade de dívida, ou seja, o banco, eu devo 5 para ele, 5 para você. Aí ele fala o seguinte, faz o seguinte, Thalma, como agora eu vou ter uma garantia muito boa, que é do governo, esse avalista é excelente. Então, traz a dívida do outro para cá, portabilidade, por quê? Porque do jeito que tá, entendeu? Traz para cá, eu não vou te dar o dinheiro e você vai lá pagar, não, traz para cá, e eu faço a negociação com você integral, porque eu tenho um novo avalista. Isso vai poder, que é bom, ou seja, o meu risco é muito baixo, entendeu? E aí vem a questão do leilão. O leilão, ele vai funcionar que quem que vai poder negociar aquela dívida? Qual a instituição? Quem concedeu o maior desconto. Maior prazo. Não desconto. Deixa eu ver se eu entendi, então. Vou tentar simplificar a minha cabeça aqui, que ficou um pouco confuso. Vamos lá. Eu tenho uma dívida, eu tenho várias dívidas, daí a pessoa vai pegar todas as minhas dívidas? Não significa que ela tem que fazer. Tá. Ou se ela deve, que é uma condição. Mas pode ocorrer. Existe essa, no programa, existe essa previsibilidade. Maravilha. Tá? E aí, nessa fase, quem vai poder aderir? Porque assim, não é que o governo está enfiando de goela abaixo. A fase é assim, ó, em agosto vai haver uma explicação como é que é esses leilões. Em agosto, todo mundo vai se cadastrar lá nos leilões e o programa começa a população, a plataforma, se tiver pronta, em setembro. Eu tô vendo aqui que em setembro eles vão lançar um aplicativo também, né? Não, já estão fazendo aplicativo, mas ainda não funciona. Sabe que o governo para investir em tecnologia é meio ruim, né? Aquele Gov Brasil, de saúde, durante a pandemia mas tem que ter o Gov para acessar. Prata e ouro, né? Prata e ouro. Se não tiver, você não... Eu tenho duas perguntas agora que surgiram. Pronto. Uma eu vou fazer para o doutor e depois uma para a Thalma, tá bom? Doutor, como que eu vou fazer, então? Alguém que tem que negociar, o que ele tem que estar preparado agora? O que a pessoa deve fazer? Qual o caminho?
Ele deve, se for dos 20 mil ou Qualquer um desses grupos. Não, dos 20 mil ele já pode entrar, procurar a instituição financeira. Eu procuro a instituição financeira que eu estou devendo. A sua instituição financeira está devendo, e lá vai ser atendido num canal especial, né? Canal especial, e aí você vai fazer, vai perguntar quanto você deve, qual o desconto que você tem, e você vai escolher um plano de pagamento de até 59 parcelas, que uma parcela é à vista, ponto pacífico. A outra tem que esperar agosto, que vai se cadastrar nessa plataforma de leilão, para depois fazer o leilão, e aí a regra vai ser essa que a Thalma falou, o banco que ofertar menor desconto para você negociar com ele. Então, mas ainda está meio obscuro ainda, né? Eu acho que ainda está meio... não está muito claro ainda como é que vai ser e como é que vai usar essa plataforma, né? Mas não use nenhuma plataforma agora, porque se usar é fraude, é golpe. Depois a gente vai até perguntar sobre essas fraudes também que podem acontecer. Não, já está acontecendo as fraudes desde segunda-feira. Mas vamos deixar isso aí mais pro final, a gente fala das fraudes também, doutor. Senão você já fala tudo no começo, a gente não tem mais final de podcast aqui, né? Então, eu queria perguntar para você também a questão dos créditos. Como vai ficar pro crédito? Porque agora que então as pessoas vão pagar mais as dívidas delas. Isso melhora o crédito para a pessoa física e para a empresa também? Fica mais fácil ter acesso ao crédito? É o que o doutor Afonso falou inicialmente. A inadimplência vai diminuir. A inadimplência diminuindo, e essas pessoas com nome limpo, elas passam a ter acesso a novos créditos. Certo? Entendido? Entendi. Não necessariamente o banco que renegociou vai dar crédito novo para ela. Certo. É política do banco, é decisão do banco. Não existe ingerência do governo nenhuma condição relacionada a isso. O tá? banco tem uma política então, interna, assim, né? o que movimenta o crédito, né? A economia, quando existe a demanda. Quando a demanda aumenta, né? Aí você começa a buscar mais crédito. Por isso que quando o crédito começa a ter muita concessão de crédito e o consumo vai aumentando, o impacto é na inflação. Aí quando você quer reter a inflação, o que você faz? Você mexe lá na taxa de juros. Exato. Ou seja, torna o crédito mais caro para que seja mais... as pessoas tomem menos crédito para consumir menos, consumindo menos, segura a inflação. Então, esse movimento da regularização da inadimplência, ele é um movimento que as coisas não vão do dia para a noite, eu vou abrir essa janela e já não estou mais aqui nesse estúdio em São Paulo, estou em Búzios, na praia. Não, você vai ter que pegar o seu carro, dirigir, colocar gasolina, percorrer até lá, parar no pedágio, até você chegar em Búzios. Então, até a gente ter esse céu de brigadeiro, né, vai ter um caminho. Não é que de uma hora para outra, os bancos, por outro lado, já vai começar a conceder novos créditos, porque senão daqui a pouco, quando chegar no ano que vem, a gente já vai ter, o governo vai ter que fazer outro programa. O aspecto relevante aqui com relação ao brasileiro, nós somos muito jovens no que diz respeito à educação financeira. Estava pensando nisso. Então, nós somos jovens. Nós não temos informação, não tem informação. Mas assim, o crédito, você vê, a bancabilidade, doutor, há uns 5, vou falar, daqui a 10 anos, existia ainda existe, né, de pessoas que não têm conta em banco, mas muito maior. Exato. E para você abrir uma conta no banco, estava fazendo crediário. A educação financeira, aí também educação financeira funciona. está em tudo, né? E assim, uma matéria de escola e hoje é uma outra matéria de educação digital. Já que então, eu falar isso, a minha pergunta era uma contrapartida do governo para os bancos. De um cliente meu, que eu tenho um cliente que hoje implanta educação financeira nas escolas. Sim, exatamente. Mas é muito raso ainda, não tem quase nenhuma escola. Mas posso te falar qual é a contrapartida aqui? Nesse de baixa renda que o governo colocou? O curso de educação financeira. De educação financeira. Mas quero ver como vai ter o curso de educação financeira, né? Pelo que eu li e pelo que eu vi no aplicativo, quando você for fazer a renegociação, você vai ser obrigado a fazer um curso online de educação financeira. Eu não sei como que vai estar isso. Por que você acha que deu 70 milhões ou 90 milhões? É por dois fatores. Falta de educação financeira e crédito fácil.
Entendeu? Em 2019, 2020, o crédito estava muito fácil, o cara ia lá, ou depois, nem foi isso, foi antes, começou em 2018 na realidade. Como é que começou o crédito fácil? Taxa de juros baixa. Eu voltaria atrás, sabe quando que começou? Quando era antes do governo da Dilma, no último governo do Lula, antes da crise do subprime, não sei se vocês lembram disso, que foi, olha, sabe quanto que era o crédito sobre o PIB naquela época? Em 2009, 2008, era 27, 30%. Passou a 51%. Está muito ruim. Porque o Brasil ainda tem muito espaço, mas o Brasil não tem educação financeira. Tem isso que eu ia perguntar para você, então, tal. Mas eu lembro... Deixa eu completar um detalhe. Então complementa, depois eu faço a pergunta. O problema foi o digital. Vocês estão esquecendo que a educação financeira, ela está dos dois lados. Ela está do lado da empresa. A empresa não está preparada. E isso eu estou te falando que é a prática que acontece no meu escritório. Mas como assim o problema foi digital? Digital. O banco começou a fazer financiamento, o cara inventa documentos sem ser originais. Você entendeu? Qualquer o cara põe a foto do cachorro dele, estava financiando, entendeu? Não tinha garantia mais, não tem garantia. Por isso cresceu no número de plate. O cara ficava de plate, ele punha a mulher, depois punha os filhos, punha a outra filha e às vezes o cachorro. Mas aí eu volto também. Aí tem a questão bancária, mas também tem a questão da educação financeira. Sim, mas então, foi tudo mas junto. No caso das... Foi tudo junto. Foi tudo junto. O crédito foi crescendo, como ela falou, as taxas foram baixando, o desemprego foi formando, então o cara tinha facilidade, vou comprar uma roupa para procurar um emprego. E o banco fazia o financiamento, os bancos, principalmente digitais, os físicos também, mas os digitais mais. Os digitais são os bancos que mais têm fraude. Sim, as fintechs. Não tem a garantia. Né? E aí ele conseguiu um crédito e não podia pagar. Esses 1.400.000 é disso aí, R$100 é disso. A falta do tomador, do emprestador com cuidado com relação ao tomador. Isso a gente vê direto. Eu já vi gente financiar um carro, o cara foi internado no hospício. O cara chegou lá para devolver o carro e falou, meu filho está internado no hospício e não sabe dirigir. Entendeu? Então, um exemplo, eu tenho milhares de exemplos que acontecem no meu dia a dia. Então, falta essa educação financeira, de ensinar as pessoas, seja no aplicativo, seja na escola, alguma maneira que elas realmente vão fazer. Na verdade, e o banco tomar mais cuidado antes que depois, né? A gente tem que ter o conceito que educação financeira você não vai aprender no aplicativo. Então, você não consegue ajudar, mudar o conceito de uma pessoa da vida inteira por meio de um aplicativo. Você tem que ter todo um sistema de aprendizado. Eu concordo é igual quando você fala de fraudes. Então vou ter um aplicativo de fraudes. Vai sair na televisão uma propaganda. Não resolve o problema. Tem que só... Igual a questão de crédito também. Se eu não tiver consciência sobre crédito em sinais, aí tipo, o que foi dito aqui pela Thalma é muito importante. Eu vejo que o Brasil não tem 50% sobre o PIB de crédito. Eu lembro há um tempo atrás, isso bem antes da pandemia, acho que foi o Boris Casoy que falou no jornal. Antigo, Brasil... hein? Boris Casoy é antigo, hein? É antigo, eu sou antigo também. A velhice era um desses benefícios, que a gente lembra de coisas lá atrás. Sim. E ele falou que o Brasil tinha muito fôlego para se endividar ainda. Então eu estava muito criticando esse próprio governo do Lula, que estava liberando crédito. Ele falou, não, mas o Brasil tem que se endividar mais, porque em comparação com o resto do mundo, o Brasil não tem dívida. Sim, é isso mesmo. É o que eu acabei de falar. Dos Estados Unidos, 216% sobre o PIB. Os Estados Unidos é um país rico. Exato. Entendeu? O país rico é um país... Gente, eu vou falar para vocês. Crédito é vida. Crédito é oxigênio. Não é ter crédito, né? A questão, esse não é o ponto. Crédito, a Loara tem, por meio da Loara, nós temos salvado empregos e empresas. Nós temos, assim, N provas sociais de empresas que a gente chegou no momento onde ele não entendia de crédito, não sabia qual que era a estrutura que ele precisava do crédito adequado para o momento dele. Nós chegamos, a gente conseguiu contribuir e ajudar esse empresário a conseguir o crédito correto para fazer os investimentos, para financiar estoques. E essa empresa, tem um exemplo de uma das empresas que faturava 10 milhões por ano. Esse ano ela foi vendida, isso faz 8 anos, por 150 milhões de reais. Mas a gente tem uma visão errada no Brasil sobre crédito, sobre dívida. Até sobre dívida, porque a gente pensa que dívida por si só é uma coisa negativa. A dívida não é negativa. O que é negativo é você não ter talvez o grau de endividamento. E o grau de endividamento.
Porque perdeu assim, o controle da dívida, né? toda fazer a dívida com consciência do investimento. Se eu tenho, se eu parcelo, não tem problema nenhum parcelar. Eu estou fazendo uma dívida. Claro, Agora, eu tenho que honrar com a minha dívida. Quando chega para você, doutor, já é uma dívida descabida. Não, já. Você, por exemplo, tem que dividar entre uma renda ou dentro de uma empresa até 30%. Mais disso, Mas 30% do quê? uma receita, né? Uma receita. Da receita mensal? Pessoa física. A pessoa física, a empresa. Qual que é o limite? A empresa vai depender Então, muito, né? Aí a empresa, quando a gente fala do grau de endividamento, a gente sempre vai relacionar com a capacidade de repagamento e a geração de caixa. Então, assim, olhar nominalmente, só o valor nominal, isso não diz nada. Você tem que falar isso em relação ao quê? Então, depende do ramo de atividade da empresa. Uma empresa de bens de capital, que compra máquinas, equipamentos de valores agregados, ela vai ter um ativo imobilizado muito maior e ela vai financiar máquinas e equipamentos como? Operações de longo prazo. Então, ela vai estar endividada em relação ao faturamento. Certo. Agora, uma empresa de serviço que deve mais de um faturamento e meio, aí ela está endividada. É complicado. Entendeu? Por quê? Porque ela não precisa comprar estoque, ela precisa suprir folha de pagamento, é outra estrutura. Qual é o outro item que a gente olha? Então, quando a gente olha para a empresa, você olha para o grau de endividamento, que é o endividamento em relação ao faturamento, o endividamento em relação ao PL, ao patrimônio líquido da empresa, ao equity, e a capacidade de pagamento. Se é uma empresa que está endividada e não gera caixa para pagar o serviço da dívida, que são os juros, as despesas financeiras, e ela não tem uma capacidade de repagamento, geração de caixa para repagar o principal, aí é preocupante. Aí já tá ruim. Doutor, eu tenho uma pergunta para você, uma curiosidade. A Thalma falou que os bancos tiveram alguns estímulos, né, para fazer essas negociações. E empresas que são recuperadoras de crédito tiveram algum? Não. Zero? Ainda não tem nenhuma campanha que favoreça. Eles estão fazendo isso há algum tempo, né? Não especificamente para o Desenrola Brasil, mas os bancos de trabalho têm feito algumas campanhas para premiar os negociadores, mas as campanhas normais, né? Campanhas Nessa normais, segunda fase também pontuais. vai ter? Nessa terceira fase, em setembro, também não vai ter? Não, acho que Do governo, não. O que o doutor Afonso está falando é o seguinte: os escritórios de cobrança administrativa, eles têm lá, imagina, quem atende como o doutor Afonso, que atende grandes bancos e assim, a volumetria é muito grande, o ticket médio é baixo, envolve muita gente. Então, o que eles fazem? O banco, ele coloca uma campanha e coloca um objetivo, uma meta. Se você recuperar X, que é a expectativa dele, você vai receber um incentivo ou um cheque de tanto, ou você vai ganhar uma premiação. E normalmente os escritórios de cobrança descem isso para os negociadores, que quem está negociando. Negociadores. Eles têm campanhas anuais normalmente, né? Uma campanha que começa ou anual ou semestral, e campanhas esporádicas, né, de ponta, né? Agora vamos focar em crédito over 90, ou 180, 360, e às vezes mega eventos. Então tem essas campanhas, né? Eu creio que agora tive uma reunião em um dos bancos aí que eles estão planejando uma campanha diferenciada para aproveitar a onda, porque todo mundo vai aproveitar a onda do Desenrola Brasil, certo? Tá, então... Como que funciona isso? Só para entender esse trabalho. A empresa, o banco dá os débitos dos clientes deles para você e você negocia? Existe todas as empresas que elas terceirizam as atividades que não são fins. Por exemplo, um banco ou uma empresa prestadora de serviço, ela terceiriza a limpeza, o banco terceiriza a cobrança. Tem aquele ditado, né, para-choque do caminhão, quem dá o pão não pode bater. Então, normalmente, ele dá pro terceirizado, que é mais barato, tem mais especialização. Então, eles têm carteiras, eles vão passando a carteira para determinados segmentos, carteira de varejo, cartão de crédito, cheque especial, e carteiras especiais, que vem carteira do agronegócio, carteira de altos saldos, carteira de veículo, né? E todo banco tem uma financeira dentro. É obrigatório ter uma financeira dentro e uma bandeira de cartão. Então, também são empresas dentro do banco. O banco normalmente tem 15, 20 empresas, fora as parcerias que eles fazem com as montadoras. Então, tem todo esse setor. Então, o que a gente notou em
o final de 2022, começo de 2023, que há um aperto muito grande dentro dos bancos. Estão apertando a gente porque eles estão apertados. Eles estão apertados em cash, estão apertados em retomada de bens de uma maneira geral. Caraca, que legal. Estão apertando muito. Mas o faturamento deles não é monstruoso? A gente vê os lucros dos bancos... Acho que você vê só de um lado, né? Você vê só a casa cheia, mas não vê a despesa para ter a casa cheia, né? Então tem esse detalhe também, né? Que o banco tem uma rentabilidade grande, ele tem, sabe? Um spread bem grande, né? Mas o risco também é muito alto. O risco é grande também, E é esse risco que dificulta a gente ter crédito nas empresas? Eu não entendi a sua pergunta. Esse risco que De tem, inadimplência, né? inadimplência que dificulta o crédito para as empresas e para as pessoas? Ele baliza, né? Então, na verdade, a avaliação de risco você faz na entrada do cliente, né? Na hora de você conceder o crédito. Então, existe birôs de crédito que traz uma avaliação de probabilidade de perda, de risco. Então, um dos birôs é o próprio Serasa. Então, você vai ver lá, ó, dependendo do seu score no Serasa, você não consegue alguns créditos ou financiar talvez um veículo hoje em dia que está bem restritivo em função do volume de perdas. Nenhum banco empresta para depois cobrar ou pegar o bem de volta. Bem de volta A ideia deles, né? é o quê? A ideia é juros. É elefante branco. Você vai fazer o quê? a O ideia negócio é do juros, banco, o produto do banco Dinheiro, juros. é dinheiro, é juros. Quanto mais alongar o prazo, melhor. Tanto que os bancos, até 4 anos atrás, nenhum banco fazia referenciamento e referenciamento. Hoje tem banco que faz 3 vezes refinancia a mesma coisa. O que é o refinanciamento? Você tem um financiamento em 40 meses, aí você vai para 60, depois passa para 70, entendeu? Você vai aumentando o prazo, você diminui a parcela. E o que o banco adora, porque vai mais prazo. E o custo, juros, né? o custo de você fazer uma busca e uma apreensão, né? Vamos imaginar o carro que você financiou e você deixou de pagar, mas você já pagou lá 30 parcelas para o banco, financiou em 60 e entrou numa dificuldade e não conseguiu pagar. O custo do banco pagar para um cara localizar seu bem ou um sistema, para ir lá apreender, ele vai precisar ter um local para deixar o carro. O carro vai se deteriorar, vai perder valor. Depois, entendeu? Então, o custo para você fazer isso é muito maior do que você chegar a entender o momento daquele cliente e readequar a condição inicialmente concedida. Por quê? Porque a condição daquele devedor ela foi alterada. Então, os bancos, é muito mais interessante fazer isso. Óbvio, nós estamos aqui num ciclo de crédito e cobrança. Então, Eu concordo com você, o banco não fazia isso. Foi uma coisa que a gente bateu muito, né, para os bancos fazer o refinanciamento. Porque o produto do banco, para nós, é pior. O refinanciamento a gente ganha mais fazendo a apreensão do carro ou cobrando a dívida. Sim. Que o refinanciamento é uma taxa. A gente é o despachante do banco. Hoje, a maioria dos call centers tem um back-office gigante, né? Porque a gente pros stakeholders lá dos bancos, é melhor apreender. Porque não, para nós é melhor aprender. Então, é isso que eu tô falando. Para o banco é melhor refinanciar, porque vai ganhar, em vez de ganhar juros em 40 meses, vai ganhar em 70 meses, entendeu? Tanto que eles passaram a refinanciar 3 vezes. Eu já vi refinanciamento 3 vezes. Muitas vezes tem ação, ele faz o refinanciamento, você tira a ação, aí ele não paga a primeira parcela, é um risco maior, entra no outro esteira e o cara passa a dever. Porque os caras também descobriram o seguinte, se eles estão. Porque eu entendo em relação à dívida, que aquilo que a gente falou desde o começo, quem chega mais cedo recebe primeiro, é óbvio, né? E quem aperta primeiro. Quem chega primeiro, bebe água limpa, né? Não, mas quando a pessoa normalmente está com uma situação de inadimplência, uma empresa, a internação de inadimplência, tem alguém que está pressionando, alguém que está cobrando primeiro, alguém que já entrou com a ação, e com esse que ele vai negociar. E aí, se ele faz um refinanciamento, ele tem uma folga, ele tem um lapso de tempo para ele se monetizar, pegar um financiamento, quando ele consegue um empréstimo na Loara, entendeu? Então ele ganha tempo. Então a gente nota que ele faz um refinanciamento, muitas vezes não é com a intenção de pagar. É a intenção de pagar o outro, que ele já está na frente, já está pegando o carro dele, ou pegando o imóvel, ou fazendo a apreensão de bens, entendeu? Então eu sempre falo, o que demora não é o judiciário, as pessoas tomarem uma providência e justamente já fazer a cobrança. Tem a linha de corte
vai de banco para banco. Mas hoje, eu te digo que a linha de corte para a maioria dos bancos muito do igual. Brasil é 90 dias. Com 91 dias está ajuizado a maioria das ações. E hoje o banco prioriza isso, entendeu? Antigamente não havia tanto isso porque ele tinha o PDD, né? Exato. E quando você entra com uma ação, você sobe-se o PDD lá para cima, Sim. o Banco Central. Sim. Então, muitas vezes ele conseguia recuperar 50 milhões e pagava 70. E tem outro aspecto também, que tem uma regulamentação do Banco Central com relação à questão de dedutibilidade fiscal, que o banco ele só poderia usufruir, ou seja, utilizar aquela dívida não paga 100% para ser dedutível dos impostos diretos, que é a contribuição social e o imposto de renda, se ele tivesse ajuizado. Então, os bancos ajuizavam muito. A régua era 5 mil. Então, toda operação de valor acima de 5 mil, o banco só poderia usar a dedutibilidade se ajuizasse. Então, tinha muita coisa ajuizada. Eles mudaram isso agora, viu? Primeiro Agora foi para 30 10. mil, A linha agora de corte acima- foi para 10, né? Mas agora estão ajuizando Acima de- tudo. O que acontece com essa... Aí linha de- voltaram, né? Isso é novidade. Mas do ponto de vista de regulamentação, Mas estão apelando agora, cortaram a régua. Por que essa régua de 10 mil? Mas isso muda agora com o nosso programa aí do Desenrola Brasil? Eu Como acho que vai ter que fica? mudar, porque o banco apertou porque está sem dinheiro. Os bancos estão sem dinheiro. Porque o que acontece? Quando o cara está devendo 10 mil, por exemplo, ele está devendo as últimas parcelas, já pagou 90%. Tem juiz que não dá nem apreensão se for um caso de um veículo, entendeu? É imoral, né? É imoral. Então, tentava negociar e não ajuizava. O cara ficava quietinho lá, se ele pagava quando queria. Ele pagava uma, outro ano que vem e enrolando. Agora, entrou nos 10 mil, qualquer dívida entrou. Só que com esse programa, ele vai ter que rever isso. Eu entendo que vai ter que rever, né? Vai Eu ter tenho uma que- pergunta para Vamos lá. vocês dois, Tá. principalmente para Talma. Como que as empresas elas podem utilizar esse programa ao seu favor? Empresa, tá? Esquece instituição financeira e recuperador. Como que elas podem utilizar isso a seu favor? então, na verdade, as empresas elas estarão numa posição muito mais passiva do que ativa. Esse reflexo e esse benefício virá como consequência das pessoas limparem o nome, voltar a consumir, consumindo vão demandar, e aí isso vai ser um benefício para as empresas. Então é uma hora das empresas Agora- buscarem crédito para estarem preparadas também para Sim, agora, exatamente. Agora, as empresas, elas precisam de crédito. Capital de Crédito é giro, vida. Né? Sem capital de giro. Para financiar estoque, clientes, investimento. Uma empresa sem crédito, ela não tem como crescer. Porque por mais que ela tenha um sócio com o bolso gordo, ela tem que ter meios de buscar crédito para se financiar, porque nenhum sócio vai ficar aportando dinheiro, Então, assim, a empresa tem que se financiar, ter estoque, fazer investimento que vai trazer o retorno, cresce o faturamento, controla despesa, gera lucro, gerando lucro, ela distribui para o sócio, entendeu? É uma... Uma loucura isso aí que você falou agora, porque eu vejo um monte de empresa que veio no crédito bolso do sócio. Isso é um meio absurdo, né? Que daí começa a descapitalizar o sócio, né? Aí quebra todo mundo, né? Quebra É. empresa, quebra sócio, quebra banco que emprestou dinheiro. Daí vai tudo pro saco, Eu né? tenho uma pro doutor, mais uma aqui. Doutor, a gente fez uma sobre, e eu lembro, eu nunca vou esquecer, você falou do que o cara gerava um boleto falso. Lembra? A gente até falou sobre isso. Tem todo dia, boleto falso tem todo Eu tenho dia. certeza que já a gente vai chamar você para gravar sobre golpes e fraudes desse programa. Você até agora não ouviu falar nada, né? Tá desse novo Do boleto? Que boleto? Eu não entendi. que antigamente as pessoas emitiam um boleto falso falando que era de banco, a pessoa ia, pagava e não pagava pro banco. Sim, Pagava. Mas é mais Até normal. hoje. Não, mas agora tá aperfeiçoado. Agora ele emite. Agora, antigamente. Tem até o Pix agora. Antigamente ele falsificava a linha digitável, certo? Então a ideia era o seguinte: e tem vários tipos de boleto falso. Tem o boleto conta de consumo, é o call center do crime, através de robôs, ele gera milhares de boletos com R$50 a menos, R$100 a menos, e manda para as pessoas. Alguns estão cuidadosos, desconfia, vai lá digita na hora de pagar, vê que o beneficiário não é a NET, não é a outra empresa, acaba não pagando, e uns pagam direto, no automático, sem tomar cuidado. Agora eles fazem melhor ainda. Agora, além disso, eles colocam um QR Code falso.
falsa, entendeu? O cara não tem nem trabalho, ele já foi mais rápido, não precisa digitar nada, só colocar o celular, ele não olha quando quer abre, que o boleto é falso, é direcionado pro fraudador. Igual o doutor estava falando aqui antes do golpe, que já tem o golpe do Desenrola Brasil. É isso que eu tô perguntando. Com esse programa, você acha que vai aumentar os bancos? Não, já tem. O pessoal tá brasileiro velho, você tá dormindo, filho, o brasileiro voa, é a mesma cartilha. A mesma cartilha pro boleto, pro Pix, pro golpe do amor, pro golpe de eventos. Esse é um golpe de evento, né? O golpe do Rola Brasil é um golpe de evento, como a Black Friday, como o Dia das Mães, Dia dos Pais, que as pessoas ficam, né, naquela fã de sazonal, comprar. né? Sazonal. É um golpe sazonal. Então, o que acontece? Tá surgindo aí, tem uma reportagem da Cultura, uma reportagem da Globo também, do G1, eles jogam essa reportagem através do WhatsApp, do Instagram, e clica na plataforma que não existe para você ver, né, como é que você pode negociar. E aí você adquire gratuitamente um malware que vai se instalar no seu smartphone, no computador, e vai roubar aquilo que tem valioso lá, com as suas contas, suas aplicações. Golpe também, né? A gente pensa sempre no golpe só da pessoa tirar o seu dinheiro, mas não é só isso. Não. As pessoas hoje, elas roubarem seu dado, os dados muito mais que você importante. tem, é muito mais importante. Vale mais. Eu sei que não tem a ver com o programa, mas o roubo de identidade é o mais grave. Já roubaram até a identidade do Paulo, que já fizeram um financiamento de uma conta telefônica nele, né? E outro mais grave, que eu sempre alerto. O mais grave, você vê que é tão grave, não só dinheiro, que houve um roubo de identidade dentro de um aplicativo aí, e a pessoa, o fraudador fez uma carteirinha de convênio de seguro-saúde e fez uma cirurgia. E quando a pessoa foi fazer a cirurgia, foi negada pelo convênio, você não pode fazer a mesma cirurgia 2 vezes. Então, isso é para externar a gravidade da coisa, mas tem outro tipo de gravidade. Brasileiro da tem o golpe do recente agora da Taylor Swift, o ingresso, né? Em que tinha também foi através do QR de Code que falsificavam, ou então as pessoas incautas que compravam ingresso verdadeiro, postavam na internet lá. Mas então, doutor, eu já vi muito golpe, mas voltando aqui pro nosso Vamos voltar. Brasil. Se deixar pandemia. Falar de golpe, meu amigo, ele não para mais. Pandemia de golpe, pandemia. Mas voltando a falar, eu quero falar de Brasil, crédito. então, como eu posso saber, porque eu tô pagando certinho? Simples, receita do bolo. Receita do bolo. No Desenrola Brasil. Desenrola Brasil, receita do bolo. Você vai através do site oficial do banco, do plataforma oficial do banco. Não vá em rede pública, na sua casa, com o seu Wi-Fi. Você entra lá, aí você negocia através de lá e tiver que pagar, paga na plataforma, faz o acordo na plataforma. Se você fizer isso, você está seguro. Sim. Você não vai cair em golpe, vai ter a segurança de ter a sua desnegativação e voltar a ter um score para poder financiar se não nessa instituição, em outra instituição. Não acredita em ninguém que queira ajudar também. E se você só mundo. Peça ajuda, isso é um detalhe importante para falar. Peça ajuda a uma pessoa da sua casa, sua confiança, uma pessoa que não deu seu celular para ninguém fazer a sua negociação. Não deu o celular para fazer a sua negociação. Maravilha. Tá e não clique em nenhum link que te ofereça nada, pelo amor de Deus. Nenhum tipo de. Você não pediu nada, não tem que te oferecer nada. O governo não manda, o banco não manda nenhum link fazendo propaganda. E já que nós estamos na parte da coisa prática, eu queria fazer uma pergunta para você. Eu quero buscar crédito para minha empresa. Ponto inicial, minha empresa de assessoria de imprensa, conheço lá depois. Eu quero buscar crédito. Opa! Como eu chego para vocês? Como eu vou buscar um crédito da forma inteligente para não cair em golpe, para ter qualidade, né? Aí, para ter o dinheiro de qualidade e o melhor juros também, porque poxa, eu não quero pagar juros, né? Como que eu faço? Procure a Loara. Hoje A Loara. mas quais são as preocupações que eu tenho que ter para busca de crédito? Na verdade, assim, como empresa, é importante você buscar assessoria de uma empresa especializada como a Loara. Tá? Eu falo da Loara porque a Loara é realmente a melhor e a maior empresa de intermediação de crédito. Por quê? Nós vamos olhar a sua situação atual, entender o seu momento, entender a sua demanda de crédito. Às vezes você acha que a sua demanda é um produto e a gente vai avaliar que não é outro produto. Nós temos acesso a mais de 60 instituições financeiras, tá? Incluindo FDICs e bancos.
E nós temos 150 soluções de crédito. Então, nós vamos avaliar e vamos direcionar você para a melhor condição. Se você entrar em qualquer plataforma digital, não é para a empresa. Eu vou tomar aqui no banco digital, eu mesmo vou contratar pela plataforma. Qualquer operação que você faz diretamente por um Bankline, você vai pagar 5 a 10 vezes mais do que você E corre merece o risco de ser pagar. fraudado ainda. E ainda corre o risco de entrar aí numa fraude, como Mas, o doutor direto, Afonso está. Então, assim, Não qual vá no que é o Facebook, conselho? Não vá no Instagram fazer empréstimo. Procura Loara. Tá? Não é o lugar correto. É. O Facebook, Instagram e outros é social. Mídia social. Por isso está escrito. Não é mídia financeira. Sim, e assim, um dos trabalhos que a gente faz é a proximidade. Então, a gente vai conhecer a empresa de perto. Nós temos os nossos especialistas em crédito, que entende de crédito, que vai conversar com você, se possível pessoalmente, visitar a sua empresa, ouvir suas dores. E assim, quais são as principais dores, né, do crédito para os empresários? Se a gente for olhar, é muito simples, é valor, taxa, prazo, taxa de juros e garantia. E os juros tendem a cair nos próximos meses? O que você acha? Eu acho, Proteção de crédito. eu acho que a gente vai, assim, os juros, a Selic vai cair. Eu acredito muito nisso. Eu creio, né, não é só eu, a gente vê aí que as principais instituições né, estão com essa previsão, mas vai demorar um pouco a empresa sentir essa alteração. Porque existe o primeiro momento onde altera a taxa de Selic, mas até os bancos começarem a olhar, isso vai depender muito do poder político também. Porque se o governo ele começar numa onda de redução de taxa de juros a partir dos bancos públicos, os bancos públicos hoje eles são competidores muito bons com relação aos privados, né? Então eles puxam aí essa onda de redução de taxa de juros. Agora, a taxa de juros ela está muito relacionada a duas coisas, né? Ao risco. Quanto maior o risco, maior a recompensa. O que você vai cobrar de juros. Então, tudo depende do seu risco. Se você é uma empresa que não se organizou para crédito, quer dizer, você o seu faturamento é informal, você não tem uma contabilidade de ponta, como a Confirp. Você não tem... associada também do Grupo Alliance. Sim, Confirp. Confirp. Entra lá, www.grupoalliance.com.br. Super recomendo. Confirp presta serviço para a Loara e a gente está muito feliz, muito satisfeitos. Mas, enfim, voltando aqui. Então, se você não tem um planejamento de suas finanças, você não tem um sistema integrado, e aí eu recomendo sistemas que tem excelentes sistemas ERP, que pode fazer a gestão da sua empresa, como o OMIE, por exemplo, que é um sistema com custo baixíssimo, mas excelente. Se você não tem uma boa gestão, separando a pessoa física da pessoa jurídica, não adianta você ter um bom produto, você achar que sua empresa ela já tem um tempo de vida, que o banco pode... Você tem que se organizar para receber crédito. Por duas razões. Primeiro, para você saber ter clareza de qual que é a sua demanda de crédito. Se você não for organizado, você não vai saber. Se você não tem uma curva ABC da sua carteira de clientes, se você não tem ali o controle de estoques, de inventário, se você não entende, não se antecipa na necessidade do seu cliente, você pode quebrar por falta de planejamento. Então, assim, se você está no mercado que você sabe que vai ter uma mudança, sei lá, no mercado de moda, vai ter uma mudança do perfil do seu cliente que compra o seu produto, mas antes você vai ter que comprar uma máquina na China para fazer aquela costura. Se você não sabe a tendência, você não vai poder se antecipar a comprar uma máquina e quando chegar aquele modelo, né, da moda, você não vai ter ele pronto para você entregar para o seu cliente. Boa. Vai lá. Doutor, e você, cara, nessa questão sua de captação de crédito, como as empresas podem fazer isso? Qual o caminho para recuperar uma parte de crédito possível?
As empresas... Aproveitando até esse momento. Sem ser as empresas financeiras, a outro tipo de empresa, tem que seguir essa onda aí também, fazer uma campanha para tentar aproveitar o maior número possível de pessoas que fazem uma aderência à campanha, paguem para gerar receita. Perfeito. E os bancos eles vão acabar financiando e vai gerar a roda da economia, né? Bom, eu tenho mais algumas perguntas ainda, mas acho que a gente já está chegando no final, né? Já estamos chegando no final. Na verdade, já até estourou o tempo, gente. Parece que então... não, mas é rapidinho, Passa né? muito rápido, né? Uhum. O tema é bom e recente o tema, né? Daí eu queria, então, cinco. tem que deixar espaço para vocês passarem seu contato. Você já falou sobre como ter crédito, o doutor já falou da empresa dele também, mais ainda. Depois você tem que falar também do Falando de Fraudes. Falando né? em Porque eu faço fraudes. parte junto, eu adoro esse Mas programa. o empresário, Thelma, que quer o crédito... Talma, desculpa. Como que ele acha a Loara? Vamos lá. É fácil encontrar a Loara. Nós estamos em todas as redes sociais. Instagram, Loara Crédito. No LinkedIn, Loara Crédito. Facebook é Loara Pronto Crédito, né? Ponto Crédito, no Facebook. E no E o também, site, né? O nosso site, que é Loara Crédito Empresarial. Ou loara.com.br. Ou loara.com.br, Você claro. tem informação legal. Quantas unidades, né? Tem unidades franquias hoje já a Loara possui? Na verdade, a gente ainda não iniciou a expansão por meio de franquia, apesar da gente ter a modelagem pronta. Nós temos 10, além da 10 matriz, polos, né? 10 regionais. Nossa. Eita, já tá em Piracicaba, cara. Já tá chega em na metrópole Pira, do já mundo, tá em que eu sou Pira. piracicabano, pra quem não sabe, então. Já tá em Pira. Já tá no lugar mais Então, importante. gente, tá precisando de crédito com qualidade, seguro, procurem a Loara. É importante, principalmente nesse momento, né? E agora o doutor Afonso vai ter Sim. uns 10 coisas pra gente falar Vamos aqui, lá, porque doutor. ele tem um monte de rede social aí, doutor. Fala aí pra Fala nós. suas redes, doutor. Como encontrar... Bom, se quem quiser recuperar crédito, as empresas quiserem fazer um programa, a gente pode ajudar a fazer um programa internamente de recuperação de crédito, vai gerar caixa, né? Porque uma das empresas que estão desestruturadas, às vezes, não só a parte administrativa, também é o caixa, né? É o contas a receber, então vende muito, presta muito serviço e acaba não tendo um fluxo de caixa, porque está com uma inadimplência grande, chega às vezes, tem inadimplência de 20% de uma empresa, que muitas vezes é a margem de lucro. Então procura a Moraes, advmorais.com.br, né? Procura, tá no Instagram também, Grupo Moraes. Se quiser me procurar, será um prazer, né? Eu tô no LinkedIn, Afonso-M-Moraes, tá? E é fácil, né? E a gente tem aí também para ajudar as empresas também e os consumidores, né? Uma vez por mês a gente grava um podcast, que é o Falando de Fraudes, em que a gente dá várias dicas como você deve tomar cuidado no usar o digital, na sua educação digital, as empresas também. Eu faço parte de alguns clubes de cibersegurança, então também passo conhecimento para as empresas, para elas não serem hackeadas, sobre educação digital dentro das empresas, que não é só educação digital para os consumidores, a empresa tem que ter, porque a pessoa física, ela tem uma educação que ela vai levar para a empresa. Então, se ela for educada na base, que com pessoa física, como usar o smartphone, usar o computador, usar o TikTok, né? Ela também vai fazer a mesma coisa na empresa, não vai deixar o post-it embaixo do computador, não deixar a tela aberta e outras coisas que acontecem de falta de segurança. Então hoje a gente tem um lema, né? Todo dia nasce uma pessoa honesta e também se levanta um fraudador. Olha, quase, nossa. Fiadão aí, cara. Só posso adicionar? Deve, que espaço é seu. Vocês podem também procurar as redes sociais do nosso presidente, do presidente da Loara, que é Adilson Seixas, né? o fundador. Vamos passar tudo aqui embaixo, gente. Tá? O Adilson é uma figuraça também, adoro ele. Já gravou com a gente. Seixas. Já gravou com a gente. E a minha rede social, Thalma Soares. Thalma Soares. É Thalma Soares só? Sim. Procura lá, vai encontrar também, né? Ótimo. Então é isso. Gente, é isso. Finalzinho. Lembrar mais uma vez para curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, embaixo. mandar para todo mundo. Deixa sua mensagem aqui também, que o tema que você quer que a gente trabalhe, que a gente vai trabalhar. E é sempre um prazer contar com gente tão especial igual vocês, Ótimo, nosso público. gente. O Rogério, meu pai, está aqui. Cada dia a audiência aumentando, né? Tá bem audiência, legal. seguidor, graças Obrigada, a Deus. gente. 2 temporadas de sucesso, graças a Deus. Abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, Obrigado gente. a todos vocês. Até a próxima. próxima.